Por que devemos nos aprofundar nas lições estoicas de Sêneca sobre a importância das virtudes, moralidade e boa vida? Neste episódio, vamos nos aprofundar nesses temas e te mostrar como eles podem impactar significativamente a sua vida. Sêneca foi um filósofo que viveu há mais de 2000 anos, mas suas ideias sobre ética estoica ainda ressoam conosco nos dias de hoje. Os estoicos acreditavam que podemos encontrar felicidade e realização na vida, vivendo em harmonia com a natureza e cultivando virtudes como sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. Essas ideias podem parecer simples, mas oferecem uma poderosa estrutura para navegar os desafios e complexidades da vida moderna. A ética estoica de Sêneca é relevante porque nos oferece uma maneira de pensar sobre o mundo baseada na razão e na autoexaminação. Em uma era de notícias falsas e fatos alternativos, a filosofia estoica nos incentiva a pensar criticamente e questionar nossas suposições. Ao fazer isso, podemos viver de maneira mais autêntica e tomar melhores decisões. Seja você um estudante de filosofia ou apenas alguém interessado em viver uma vida melhor, espero que você ache este vídeo informativo e instigante. Vamos nos aprofundar. Antes de explorarmos as ideias éticas de Sêneca mais a fundo, é importante entender o contexto histórico e filosófico em que ele viveu. Sêneca nasceu na Espanha em 4 a.C. e se tornou um dos filósofos mais influentes do Império Romano. Ele serviu como conselheiro do imperador Nero, mas mais tarde caiu em desgraça e foi forçado a cometer suicídio em 65 d.C. Agora que temos um pouco de contexto sobre Sêneca e o estoicismo, vamos nos aprofundar em um dos conceitos centrais do seu pensamento ético: a virtude. No estoicismo, a virtude é definida como o bem supremo e a chave para viver uma boa vida. A virtude não é apenas uma questão de seguir um conjunto de regras ou se comportar de certa maneira, mas sim envolve cultivar um conjunto de qualidades internas que nos permitem viver de acordo com a razão e a natureza. Os estoicos identificaram 4 virtudes cardeais essenciais para viver uma boa vida. 1. Sabedoria. Envolve cultivar conhecimento e compreensão do que é realmente importante na vida e ser capaz de distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. 2. Coragem. Implica enfrentar desafios e dificuldades com fortaleza e resiliência, mesmo diante da adversidade, agir diante do medo. 3. Justiça. Trata-se de tratar os outros de forma justa e com respeito, e se esforçar para criar uma sociedade que seja justa e equitativa. 4. Autocontrole. Envolve dominar nossas paixões e desejos e evitar os perigos do excesso e da indulgência. Sêneca via essas virtudes como essenciais para viver uma boa vida e enfatizava a importância de praticá-las no dia a dia. Por exemplo, ele acreditava que a sabedoria poderia ser praticada refletindo sobre nossa própria mortalidade e a impermanência da vida, focando no que é realmente importante, em vez de se perder em preocupações triviais. A coragem poderia ser praticada enfrentando nossos medos e assumindo riscos calculados, em vez de sempre jogar pelo seguro. A justiça poderia ser praticada tratando os outros com compaixão e empatia, e trabalhando para criar uma sociedade mais justa e equitativa. E o autocontrole poderia ser praticado evitando o excesso e a indulgência e desenvolvendo um senso de disciplina e restrição interna. Na filosofia estoica, o objetivo final é se tornar uma pessoa sábia, que incorpora todas essas virtudes e vive de acordo com a razão e a natureza. Embora isso possa parecer um ideal elevado, Sêneca acreditava que era algo que poderia ser alcançado através da autorreflexão e autoaperfeiçoamento constantes. Ao entender a importância da virtude e da ética estoica, podemos começar a ver como essas ideias podem ser aplicadas em nossas próprias vidas. Agora que discutimos a importância da virtude na ética estoica, vamos voltar nossa atenção para outro conceito-chave: a moralidade. Sêneca tinha muito a dizer sobre moralidade e suas ideias estão profundamente enraizadas na filosofia estoica.
Um dos conceitos centrais na moralidade estoica é a ideia de viver em conformidade com a natureza. Isso não significa simplesmente fazer o que nos vem naturalmente, mas alinhar nossas ações e atitudes com os princípios da razão e da natureza. Ao fazer isso, podemos viver em harmonia com o mundo ao nosso redor e evitar os efeitos perturbadores da paixão e do desejo. Para Sêneca, a moralidade também envolve cultivar um senso de razão, integridade e autoexame. Ao usar nossa razão para tomar decisões e agir no mundo, podemos evitar os perigos da impulsividade e da miopia. Ao manter nossa integridade e sermos fiéis a nós mesmos, podemos evitar os efeitos corrosivos da hipocrisia e do auto-engano. E ao nos engajarmos em um autoexame regular, podemos continuamente refinar nosso caráter moral e nos tornarmos pessoas melhores. Uma das coisas interessantes sobre a ética estoica é que ela pode ser aplicada em uma ampla gama de dilemas éticos. Por exemplo, Sêneca acreditava que devemos sempre nos esforçar para agir com compaixão e empatia em relação aos outros, mesmo em situações difíceis. Ele também enfatizava a importância do perdão e da compreensão e o valor de ver os outros como seres humanos, em vez de objetos ou obstáculos. Ao mesmo tempo, Sêneca reconhecia que há limites para o que podemos controlar no mundo. Ele acreditava que deveríamos concentrar nossas energias no que está sob nosso controle e não desperdiçar tempo e esforço em coisas que estão além do nosso poder. Ao fazer isso, podemos evitar frustração e decepção e manter nosso senso de equanimidade diante da adversidade. De modo geral, as ideias de Sêneca sobre moralidade são profundamente fundamentadas na filosofia estoica e oferecem uma visão convincente de como podemos viver de acordo com a razão e a natureza. Agora que exploramos as ideias de Sêneca sobre virtude e moralidade, podemos nos voltar para sua visão da boa vida. Sêneca acreditava que a boa vida não consistia em acumular riqueza, poder ou prazer, mas em viver de acordo com a natureza e cultivar um senso de paz interior e contentamento. Ele via a boa vida como uma vida de virtude, sabedoria e excelência, na qual nos esforçamos para realizar nosso potencial e contribuir para o bem comum. De acordo com a ética estoica, a boa vida não é apenas uma questão de sentimento subjetivo ou preferência pessoal. Ela é baseada em um padrão objetivo de excelência, fundamentado na razão e na virtude. Para os estoicos, a virtude é o bem supremo, a única coisa que é valiosa por si só. Ela consiste nas 4 virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. Sabedoria. Para os estoicos, é a capacidade de raciocinar bem e entender a natureza da realidade. Envolve reconhecer o que está dentro do nosso controle e o que está fora dele e focar nossa atenção no que podemos fazer, em vez de no que não podemos. Coragem. É a disposição de enfrentar desafios difíceis e perseverar diante da adversidade. Justiça. É o compromisso de tratar os outros de forma justa e de contribuir para o bem comum. Autocontrole. É a capacidade de regular nossos desejos e impulsos e resistir às tentações do prazer e do conforto. Cultivando a vida boa. Viver a boa vida, então, é uma questão de cultivar essas virtudes e aplicá-las em nossas vidas cotidianas. Envolve desenvolver um caráter virtuoso, um senso de harmonia e equilíbrio interior e um compromisso com o bem comum. Também envolve estar ciente da nossa própria mortalidade e da impermanência de todas as coisas, vivendo cada momento com gratidão e apreço pelas dádivas da vida. No cerne da visão de Sêneca sobre a boa vida está a ideia de viver em conformidade com a natureza. Para os estoicos, a natureza não é apenas o mundo físico, mas a ordem universal das coisas, o Logos, que governa toda a realidade. Viver em conformidade com a natureza é viver em harmonia com essa ordem, aceitar as coisas que não podemos mudar e cultivar um senso de paz e tranquilidade interior. Viver em conformidade com a natureza
também significa reconhecer nosso próprio lugar no cosmos e nossa conexão com todos os outros seres. Significa praticar empatia e compaixão e reconhecer que nosso próprio bem-estar está intimamente ligado ao bem-estar dos outros. Significa ser um membro responsável e contribuinte da sociedade, usando nossos talentos e recursos para ajudar os outros e trabalhar para o bem comum. A ética estoica de Sêneca oferece uma visão poderosa e inspiradora da boa vida. Ela nos desafia a viver com integridade, a cultivar nosso caráter interior e a nos esforçarmos pela excelência em todos os aspectos de nossas vidas. E embora Sêneca tenha vivido há mais de 2000 anos, suas ideias ainda são relevantes hoje e nos oferecem um guia atemporal para viver uma vida significativa e gratificante. Obrigado por assistir a este vídeo sobre a ética estoica de Sêneca. Esperamos que ele tenha lhe dado uma compreensão mais profunda dessa fascinante tradição filosófica e o inspirado a aprender mais sobre ela. Se você estiver interessado em explorar esse tópico mais a fundo, recomendamos conferir nossos outros vídeos no nosso canal. Eles incluem obras de Sêneca, introduções à filosofia estoica e aplicações modernas dos princípios estoicos na vida cotidiana. Até mais! E não se esqueça de se inscrever e deixar o like.